Gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia ou acompanhá-la no Evangelho escrito pelo irmão Lucas, capítulo 14. Farei a leitura de 3 versículos. Existem diversas versões bíblicas e aqui eu escolhi para fazer essa leitura é a Nova Almeida Atualizada. Vai aparecer aqui na tela para você de casa também. Diz assim a palavra do Senhor: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez, é possível perceber na Bíblia Jesus cercado por grandes multidões. O ministério do Mestre sempre atraiu muita gente. Jesus não tinha um setor de marketing e propaganda em seu ministério, mas as pessoas o seguiam aos montes. Até mesmo quando Jesus tentava se ocultar, as multidões o encontravam. Mas o texto de Lucas, capítulo 14, essa passagem que eu acabei de ler com vocês, descreve o mestre confrontando as motivações daqueles que o acompanhavam. Como você costuma reagir quando é confrontado? Nitidamente, na biografia de Jesus, as pessoas eram confrontadas quando se aproximavam dele. Se você é do tipo de pessoa que não gosta de ser confrontado, você terá muitas dificuldades para conviver com Jesus. Nesse texto sagrado, Jesus está sendo cercado pelas pessoas e repentinamente ele para e se dirige a essas pessoas dizendo que era necessário fazer uma reflexão antes de continuarem o seguindo. O texto nos informa que Cristo questiona aquela multidão e os faz pensar do quanto é necessário levar a sério o ato de acompanhá-lo. Jesus não está preocupado com o glamour social. Jesus não está preocupado com a quantidade de seguidores. Por isso que Jesus faz questão de instigar as pessoas que o seguem a respeito das suas reais motivações. Você que está em casa, já parou para pensar por que você acessou o canal desta igreja no dia de hoje? Qual é a sua motivação? E você que está aqui comigo hoje, no ambiente presencial? O que te motivou a estar assentado aí ouvindo o pastor e cantando com o ministério? Quais são os seus objetivos? Independentemente de quais sejam, hoje, Jesus está lhe confrontando. Jesus quer que você pare e reflita antes de continuar o acompanhando. E esta fala de Jesus é para todos, independentemente do credo religioso. Seja você evangélico, católico,
espírita, ubandista, ateu. Jesus está questionando as suas motivações. E nessa porção bíblica nós vemos implícitas nas narrativas escritas no Evangelho, pelo menos duas recomendações para quem deseja fazer valer a pena a decisão de ser um discípulo de Jesus. Porque qualquer um pode se autodenominar seguidor do mestre, seu aprendiz, seu pupilo, seu discípulo. Mas à luz das palavras do nosso Senhor, discípulos são aqueles que fazem valer a pena o ato de seguir os seus passos. Será que eu e você temos feito valer a pena a decisão de seguir a Jesus? Será que você tem feito valer a pena a decisão de assistir esse culto, de acessar esse canal? Para sermos bem-sucedidos na nossa vida espiritual, precisamos fazer essa reflexão. E nada melhor do que olhar para as páginas da Bíblia e entender o que de fato é fazer valer a pena a decisão de ser seu discípulo. A primeira recomendação implícita no texto sagrado é a seguinte: discípulos de Jesus precisam amá-lo acima de tudo e de todos. Será que vocês podem, por gentileza, me ajudar? Vocês estão no ambiente presencial, fazerem a leitura, por gentileza, desse primeiro tópico da nossa mensagem? No 3, pode ser? 1, 2, 3. Muito bem. O versículo 25 de Lucas 14, só para a gente lembrar o que está escrito, vai aparecer na tela. Lucas 14, versículo 25. Olha o que diz essa palavra. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Parece nessa passagem bíblica que Cristo está incomodado, pois ao que tudo indica, muitos que ali o cercavam não tinham compreendido o significado espiritual de ser um discípulo. Muita gente admira Jesus, se considera seu filho, seu amigo, mas não se atenta para o real significado de dizer essas palavras. O Filho de Deus explica nessa passagem bíblica que para segui-lo, isso é forte, para segui-lo, será necessário, muitas vezes, renunciar a pessoas e coisas consideradas importantes. Este é um princípio de quem ama. Você quer saber se de fato você ama alguém ou alguma coisa? Estude a si mesmo e tente entender o quanto você investe em quem você ama ou naquilo que você ama. Alguns anos atrás, no início do meu ministério, um jovem me procurou de coração aberto. Era um jovem adolescente apaixonado. Ele estava encantado por uma menina. E ele perguntou: pastor, dá umas dicas para mim. Na época eu era solteiro, mas ele estava pedindo as minhas dicas. Pastor, eu preciso conquistá-la. E eu disse: cara, eu sou solteiro. Não sei se sou a pessoa certa. O que eu posso fazer é apresentar princípios bíblicos. Serve? Serve. Para quem não tem nada, vai falando aí, quem sabe me ajuda.
Eu disse, meu irmão, olha, quem ama se sacrifica, quem ama investe, isso é bíblico. Compra um ramalhete de flores, uma caixa de bombom, e presentei essa menina. Eu estava ainda argumentando a respeito quando ele me interrompeu. Ele disse, para pastor, para. Eu não gasto 1 centavo com mulher. Se ela quiser me amar, tem que me amar pelo que eu sou, e não pelo que eu gasto com ela. Eu disse para ele, meu irmão, eu vou usar a Bíblia também para você. Eu acho que você não ama essa menina. Porque quem ama, investe. Quem ama, se sacrifica. Se você não está disposto a investir, é porque você não ama. Quanto você está disposto a investir da sua vida no seu relacionamento com Jesus? Quanto você investe do seu tempo? Quanto você investe do seu dinheiro? Quanto você investe dos seus talentos por amor a Jesus? No texto, Jesus mexe no fator família para fazer uma comparação a respeito de que tipo de amor alguém deve ter por ele. E Jesus pega pesado, Vanessa. Jesus pega pesado, Noah. Ele diz, olha, se alguém vem após mim e ama a sua mãe, Jesus está falando da mãe, a coisa é séria. Se alguém ama a sua mãe, para os pais não acharem que Jesus não considera o ministério do pai na família. Se alguém ama o seu pai, o seu filho, sua irmã, ou até a própria vida, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Nas palavras do Salvador, o amor a Deus e a sua causa precisam estar acima de tudo e de todos. Você ama a Deus e a sua obra mais do que a sua esposa? Você ama a Deus e a sua obra mais do que o seu esposo? Mais do que seus filhos? Mais do que o seu trabalho? Não há nenhum problema em amar os familiares, os amigos, as coisas que temos, aquilo que fazemos. Todavia, quando estes amores terrenos nos impedem de servir ao Senhor, será preciso renunciá-los. E precisamos ter uma reflexão bem profunda a respeito das nossas paixões dessa terra. Porque costumamos fechar os olhos quando estamos amando. Você já ouviu o ditado, o amor é cego? Inclusive é título de um filme bem bacana, de comédia, do início do ano 2000. Você precisa abrir os seus olhos e perceber se aquilo que você ama ou quem você ama está comprometendo o seu relacionamento com Jesus. Por isso que no texto de Lucas 14, Cristo faz uma comparação do ato de ser seu discípulo ao ato de construir uma torre e de ir para uma guerra. Jesus não quer que ninguém o acompanhe sem minimamente pensar no que está fazendo. Jesus diz, vocês estão me acompanhando, espera aí. Vocês já pararam para pensar como é que alguém constrói uma torre? Jesus está falando de construção civil. Tem vários construtores civis nessa igreja que estão se identificando com essa palavra do mestre. E Jesus diz assim, qual é o homem, o engenheiro, qual é o pedreiro que antes de iniciar uma construção não se assenta para analisar se será possível concluí-la? Porque não pega bem para um mestre de obra iniciar uma construção e não concluí-la. É preciso fazer conta. O que eu tenho será suficiente para concluir a obra que eu projetei? É o que Jesus está falando do construtor civil. Jesus fala do rei que vai à guerra. Qual é o rei que antes de ir à guerra não avalia se é possível vencê-la? Porque dependendo do tamanho do exército, será melhor fazer um acordo com a nação inimiga.
Jesus também está dizendo que para segui-lo você precisa fazer cálculos. Você já calculou o quanto você vai ter que renunciar para continuar seguindo Jesus? Porque Jesus não quer que você o siga de qualquer jeito. O próprio mestre diz no versículo 33 de Lucas 24: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando que para ser discípulo, precisamos estar disposto a renunciarmos tudo o que temos. Não existe discipulado sem renúncia. Se você quiser levar a sério a sua vida com Jesus, quiser entendê-lo profundamente, você precisa fazer muitas renúncias nessa vida. Porque o amor por Jesus deve estar acima de tudo e de todos. Analise se as suas amizades te separam ou te aproximam de Jesus. Verifica se a tua vida profissional está te aproximando ou te afastando de Jesus. Se o amor pelo seu time de futebol está te aproximando ou separando de Jesus. Se o seu namoro está te aproximando ou separando de Jesus. Se o seu filho está te aproximando ou te separando de Jesus. Jesus está instigando os seus discípulos a fazerem renúncias. Tem uma segunda recomendação do mestre, que ele diz da seguinte forma, implicitamente no texto: discípulos de Jesus não podem perdê-lo de vista. Vocês podem, por favor, ler no 3? 1, 2, 3, por gentileza. Eu vou ler novamente o versículo 27 de Lucas 14. Diz assim, ó: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, a Bíblia é um livro fantástico, extraordinário, porque você lê várias vezes, e se você ler com cuidado a Bíblia, você sempre descobrirá novas verdades. Esse texto está dizendo: quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você precisa olhar para os detalhes do texto. Primeiramente, está claro que é preciso carregar uma cruz. E é bem legal porque Jesus diz que cada um carrega a sua cruz. A cruz aqui no contexto simboliza renúncia. Renúncia que fazemos. Ah, o pastor renunciou, então eu vou continuar servindo a Jesus com base na renúncia do pastor. Não, não, não. Eu fiz minhas renúncias. Quais são as suas? Está muito claro que para seguir o Salvador é necessário sacrificar interesses pessoais. Mas no texto, a renúncia não é a única exigência. Segundo a palavra, os discípulos precisam ir após o mestre. O texto não diz que carregue a cruz e caminhe, e venha após mim. Venha depois de mim. Jesus está dizendo que o discípulo precisa segui-lo sem distrações. Eu não sei se alguém aqui está acostumado a andar no centro da capital de São Paulo, sobretudo na rua 25 de março. O escritório que eu trabalho, administrando as igrejas da convenção regional, da qual eu sou superintendente, fica bem próximo. Minha esposa de vez em quando ama ir comigo, não para ir me ver trabalhando, não é isso. Ela vai caminhar no meio da multidão ali, porque tem muitas opções e variedades para se gastar ali no centro de São Paulo. Alguns aqui já foram, já se sentiram encantados. Mas quando você anda ali na 25 de março, você precisa tomar muito cuidado, porque você está acompanhando alguém. E se você se distrair, você vai estar seguindo uma outra pessoa. Já aconteceu comigo. Eu estou seguindo alguém que está comigo no centro de São Paulo, que tem camisa preta. Tirei o olhar, quando eu estou seguindo, já estou acompanhando uma outra pessoa de camisa preta. Jesus está dizendo que no meio da multidão você precisa
está atentamente olhando para ele, seguindo após ele. Jesus quer que os seus discípulos o acompanhem de perto. Não pode ser de longe. Tem que ser de perto. Todos os dias. Para não perder nenhum dos seus movimentos. Nenhum dos seus ensinamentos. Tem tanta gente batendo cabeça nessa vida porque resolve acompanhar Jesus de longe. Porque não vê de perto o que Jesus está fazendo. Ele tem até um interesse por Jesus, mas é um interesse distante. Ele tem lá um relacionamento com a igreja de vez em quando. Ele dá uma olhada na Bíblia de vez em quando. Ele ora de vez em quando. Ele acessa o canal de vez em quando, verdade. De vez em quando ele vai, ele faz. Mas Jesus está dizendo, pegue a cruz e me siga. Siga após mim. Não me perca de vista. Ouça-me bem, meu irmão e minha irmã, enquanto estivermos neste mundo, eu e você, teremos algo novo a aprender, sobretudo a respeito de coisas espirituais. Diante disso, não podemos viver distantes de Jesus um dia sequer. Sem a presença dele, não saberemos para onde ir e nem muito menos o que fazer. Nós somos dependentes de Jesus. João 15, versículo 6, Jesus nos compara a varas de uma videira, aos galhos de uma árvore. Os galhos de uma árvore só possuem vida se estiverem ligados à árvore, logicamente. As varas de uma videira só possuem vida se estiverem ligados à videira. Jesus diz, eu sou a videira, vocês são as varas. Vocês precisam estar ligados a mim para produzirem frutos. E João 15,6, Jesus declara, porque sem mim nada podeis fazer. Irmã Sara, eu fiz um estudo precioso, profundo, sobre a palavra nada na Bíblia. Sabe o que eu descobri, Cláudia? Que a palavra nada significa nada. Demorei estudando pra caramba, irmã Eliane, para descobrir que o texto é claro. Sem mim nada podeis fazer. Você não pode fazer nada. Você não consegue trabalhar, Mateus, lá na guarita. Você não consegue ficar em casa, Aisha. Sem Jesus não consegue. Não consegue criar um filho, Letícia. Não consegue conviver com ninguém. Sem Jesus não sabemos fazer nada. Tem muita gente querendo fazer as coisas sozinho. Não vai conseguir. Precisamos ser discípulos de Jesus e acompanhá-lo de perto, fazer a nossa renúncia, carregar a nossa cruz e seguir após ele. A decisão de seguir a Jesus, ouça-me bem, precisa ser uma decisão para a vida inteira. Por isso que Jesus está sendo acompanhado no texto e ele volta. Isso é bem bacana. A gente tem que explorar o imaginário quando estiver lendo a palavra. Jesus está caminhando, tem uma multidão, né? Eu fico me imaginando no lugar de Jesus. Caramba, as pessoas estão acompanhando para me ouvir. É bem possível, né? Conhecendo as minhas vaidades pecaminosas, de naquele momento eu inflar. Dizer, gente, vocês já estão inscritos no meu canal? Gente, vocês já foram lá acessar o meu Insta, o meu Facebook? Talvez eu, ali, com aquele glamour, eu fizesse isso. Jesus não, o pastor Aparecido hoje de manhã estava pregando. Jesus, ele não fica iludido. Você acha que Jesus fica iludido? Puxa, quanta gente, olha aí, como eles me amam. Não, Jesus para, ele volta, ele está incomodado. Ah não, tem muita gente me seguindo aqui, simplesmente porque viu uma multidão. Tem uma multidão caminhando, vamos atrás, espera aí, parem, escutem-me. Se vocês amam mais as pessoas e coisas do que a mim, vocês não são dignos de me acompanharem. Se vocês não renunciam, não carregam a cruz e não estão perto de mim, vocês não são meus discípulos. Vocês podem até me acompanhar, mas vocês precisam saber dessa verdade. É o que Jesus está falando. Jesus está instigando as pessoas a segui-lo todos os dias. Não dá para seguir Jesus apenas no mês de janeiro ou fevereiro. Pastor, eu fiz um compromisso. Olha, eu tenho uma trinca diante de Deus prometida. Janeiro, fevereiro e março eu não falta um culto. Eu não falto um pequeno grupo, eu vou em todos até.
Todo dia eu leio a Bíblia e oro. 3 meses. Meu irmão, Jesus não se ilude com esse tipo de proposta. Jesus, ele continua sendo Jesus se você faltar ao culto. Não é por ele, Jesus, eu vou 3 vezes, 3 meses aí na igreja, para o Senhor poder olhar para mim com carinho. Não, Jesus vai dizer, se você falar isso para Jesus e puder ouvi-lo a partir da Bíblia, Jesus vai dizer, meu irmão, não é assim, meu filho, não é assim. Não é me seguir por um tempo, é colocar a cruz e me seguir sempre. Tem muita gente que, quando escuta a palavra colocar a cruz nos ombros, não vai. Porque às vezes a cruz é pesada, fazer sacrifícios é um peso, verdade. Tem muita gente que põe a cruz, se sacrifica, renuncia, mas no meio do caminho se distrai, sai e volta. Meu irmão, a proposta do mestre é que possamos segui-lo de perto todos os dias das nossas vidas, palmilhando as suas pegadas, ouvindo a sua voz, aprendendo com os seus gestos, obedecendo a sua vontade. Essa é a proposta de Jesus. Jesus quer que sejamos seus discípulos. Ser discípulo de Jesus é algo muito sério. Não se trata apenas de um momento emotivo, irmão Géia, de uma pessoa se emocionar da hora de uma canção, conquanto isso seja bom, viu? Você pode chorar na hora de uma canção. Ser discípulo não basta pular quando o Ministério do Louvor está cantando uma música celebrativa, conquanto isso seja bacana, você pode continuar fazendo. Mas vai além de gestos pontuais, de emoções pontuais. Ser discípulo vai além de buscá-lo, de buscar Jesus para resolver os nossos problemas. Ser discípulo é renunciar tudo que amamos para cumprir os propósitos de Deus. Tudo. Você tem seus sonhos, você está disposto a sacrificar seus sonhos? Talvez vai doer muita gente. Pastor, eu tinha tanto sonho. Pastor, não realizei nenhum. E se para ser discípulo, você tiver que abrir mão de todos eles? Mas pastor, o meu vizinho realizou esses sonhos. Será que esta é a vontade de Deus para a sua vida? Você está disposto a renunciar a pessoas que você ama? Você está disposto a renunciar àquilo que você gosta de fazer para cumprir os propósitos de Deus? Ser discípulo é abrir mão de tudo para seguir o Salvador. Meu irmão, é tão bom ler Bíblia, porque as pessoas seguiam Jesus e muitas vezes o abandonavam. E é legal que Jesus nunca foi insistente. Tem muita gente que fala, pastor, insiste um pouquinho que o crente fica na igreja. Eu tenho uma vontade enorme de insistir com todo mundo para ficar na igreja, uma vontade enorme, mas eu olho para a Bíblia e Jesus me segura, porque as pessoas não podem ficar na igreja porque o pastor está insistindo, não podem, está errado. Como mudar a vontade? Tem gente que hoje está servindo a Deus aqui hoje, que eu pensei meses atrás e ia atrás, e eu disse, meu Deus, mas a Bíblia diz que eu não posso ir assim com muita sede ao pote, a pessoa tem que ter a liberdade para tomar a decisão, eu tenho que dar espaço para ela, é a Bíblia que me diz. As pessoas abandonavam Jesus. Jesus nunca insistia para que elas fossem seus discípulos. E teve alguém que Jesus falou o seguinte, vocês também querem ir embora? E alguém disse assim, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Quem falou isso foi Pedro. Vai para onde? Se não for ser discípulo, a gente não faz mais nada nessa vida. Jesus quer que você seja discípulo, mas para ser discípulo tem que estar de perto dele todos os dias, sem deixar que as distrações te afaste da presença dele. Portanto, faça valer a pena. Carregue sua própria cruz e siga o Rei dos Reis. Faça valer a pena a sua vinda na igreja, o seu acesso no canal, sua participação na célula, seu contato com a Bíblia. Faça valer a pena. Seja um discípulo do Senhor Jesus.